Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Sousou no Frieren, do 9º episódio que teve umas batalhas muito legais. E nesse vídeo eu quero falar exatamente sobre essas batalhas e por que a Fern e o Stark conseguiram vencer aqueles dois demônios que são muito poderosos. Então bora lá! Então galera, o episódio começa mostrando a chegada da Frieren para lutar contra a Aura. Naquela chegada épica, vocês vão lembrar, né, da Frieren chegando com aquela lua enorme. Tipo, foi maravilhosa aquela cena. E aí as duas começam a conversar. A Frieren até fala pra Aura ir embora, só que a Aura diz que não, porque ela está em uma absoluta vantagem, visto que ela tem um exército de gente que ela matou nos últimos 80 anos. Então ela estava muito confiante e resolve não ir embora. E a Frieren até reconhece o nível de poder daquela magia, né? Ela fala que nenhum humano, inclusive elfo, teria uma magia tão poderosa como essa da Aura. Pra você ver que a magia dela realmente não é pouca coisa. E vocês vão lembrar que no episódio passado, no caso no meu vídeo passado, eu falei sobre isso. Eu falei que os demônios normalmente têm uma magia só, ou no máximo duas magias, e elas são extremamente poderosas, muito mais poderosas do que a dos humanos, porque eles focam somente em uma magia, enquanto os humanos costumam focar em várias. Sim, e ela usou duas ou uma, que ela meio que controla o cara, mas depois tá um morto-vivo, ela tem magia de morto-vivo também? Não, é a mesma magia. Porque a magia dela é o seguinte, ela pega a alma do sujeito, e bota a alma dela e ela pesa na balança. Se o dela ganhar, a pessoa fica pra todo sempre com ela. Então ela vai ficar viva obedecendo a Aura, mas depois que morre, ela continua obedecendo, até virar pó. A pessoa vai ficar lá. Achava que é tipo a dominação do Ventrue. Então não, né? Não. Ela tipo domina... uma dominação de alma, né? É como se ela pegasse a alma da pessoa. Então a pessoa fica por tempo indeterminado com ela. E isso é extremamente apelão, né? Muito. E nesse momento, a Aura começa a enviar os soldados dela pra atacar Frieren, que se mostra bem ágil, né? Porque quando você pensa numa maga, você imagina alguém mais parado, que usa magia. Mas a Frieren não, você vê que ela é muito rápida pra desviar. Ela desvia dos ataques dos bichos e começa a dissipar. Ela usa uma magia que dissipa o efeito. Quer dizer, que cancela o domínio da Aura sobre os monstros dela, sobre os mortos-vivos dela. E é até engraçado a cara que a Aura faz quando ela vê a Frieren dissipando. Que ela faz uma cara meio de chateada, tipo de upset, assim, é muito engraçada a cara que ela faz. E depois disso, a Aura até pergunta o porquê que a Frieren tá dissipando os monstros dela. Porque na última vez que elas se enfrentaram, a Frieren tava doidona, tava atacando magia com tudo. Dava um monte de magia aleatória, com poder gigantesco. E até no mangá mostra, essa cena aí é muito engraçada, porque mostra uma cena dela tacando o poder nos bichos e um monte de corpinho voando, assim. É muito doido. Mas aí a Frieren fala que ela não tá fazendo mais isso, porque da última vez o Himmel não gostou muito dela ter feito isso. E ele não gostou por um motivo muito simples. Os cadáveres ainda estavam lá. Então, ele meio que queria que os cadáveres tivessem um enterro digno, pudesse ser devolvido para a família. Então, ela estava destroçando tudo, né? Então, o Himmel falou, se possível, não vamos explodir os corpos, né? Você pode fazer uma outra coisa, como só atacar a Aura. E aí, ela diz isso e a Aura fala o seguinte, olha, mas o Himmel já tá morto. Então por que você está fazendo isso? E aí a Frieren muda, ela não gostou muito de ouvir isso, vocês perceberam. E falou, é verdade, então agora eu posso matar vocês sem nenhuma misericórdia. Basicamente ela falou isso. E depois o anime vai mostrar o Stark, a Fern e o líder do vilarejo, que estava machucado lá na igreja. E eles começam a conversar um pouco sobre a Aura, né? E eles explicam, no caso o líder do vilarejo explica melhor esse poder tão temido da Aura. Que foi aquilo que eu falei. Basicamente ela vai pegar a alma do indivíduo, junto com a dela, porque a mana, ela é um atributo da alma nesse mundo. Então ele vai colocar as duas almas na balança, e a alma que for mais poderosa, pesa mais e ganha. E quem ganhar, quem tiver a alma com mais mana, controla o outro. E como eu disse, esse controle não vai ser só durante a vida dele, vai ficar pra sempre. Por enquanto que tiver alguma coisa do corpo dele, a dominação vai continuar. E ele explica que esse poder é extremamente poderoso e que nunca alguém venceu a Aura nesse quesito. E olha que ela é uma das 7 sábias da destruição, ou seja, um 7 generais do Rei Demônio, e ela tá nesse posto há mais de 500 anos e nunca ninguém venceu ela. E já que não tem ninguém controlando ela, que se saiba, provavelmente ela nunca perdeu no quesito mana para ninguém na história. Quando ela perdeu pro grupo do herói e pra Frieren, não foi na mana.
Ela não conseguiu nem usar essa magia. Se conseguisse, ferrou. Eles conseguiram vencer de algum outro jeito. E aí, a Ferne até pergunta, então não tem como vencer a Aura? Aí o cara fala, olha, na mana é quase impossível, mas teve um caso de uma pessoa que tinha uma grande força de vontade. Era o guerreiro, na época, que tinha maior força de vontade. E ele conseguiu resistir até certo ponto a essa dominação da Aura. Você viu que mostra a imagem de um cara até tirando a espada. E no anime não mostra exatamente o que aconteceu. Mas basicamente ele só resistiu por 2 ou 3 segundos. Foi o tempo dele tirar a espada da bainha e depois já era. Foi dominado. E ainda assim, a Aura percebeu isso e ela aprimorou ainda a técnica dela. Ou seja, hoje em dia é praticamente impossível, através de força de vontade, você resistir minimamente a essa magia dela. O que torna ela, assim, bizarramente poderosa. E depois disso é legal que o Stark, ele resolve ter atitude. Aí chega ele e fala o seguinte, bom, temos que fazer alguma coisa, Ferne. E a Ferne fala assim, ué, o que a gente vai fazer? A gente não vai, nós não vamos conseguir ganhar desses caras. Ele falou assim, não, mas não adianta ficar aqui parado também. Você fala, caraca, o maluco é brabo, né? Aí ele falou assim, pega o machado e fala, vamos lá, você vai dar ordem pra evacuar a cidade, dar uma ordem lá. E ela pensando, nossa, vai enfrentar sozinho os dois? E ela pergunta, e o que você vai fazer? Eu vou implorar pra Frieren vir pra cá me ajudar, o que eu posso fazer? E tipo, que bicho medroso. né, parecia que ele tava indo lá pra lutar com os bichos, mas nada. Aí o pessoal pensa, nossa, que covarde. Mas se você for ver, certo estava ele. Porque se tivesse a possibilidade da Frieren lutar, seria a melhor escolha. Porque, veja bem, aqueles dois lutando contra aqueles dois demônios, tinha uma grande chance deles perderem. A chance era grande. Agora, a Frieren contra aqueles dois seria igual ela matando aquele bichinho na cadeia. Ia ser assim, ó. Nenhum dos dois tem a menor chance contra ela. Eu já adianto isso, não é nenhuma chance. Então, isso foi inteligente da parte dele. Se ele pudesse chamar a Frieren pra lá, era a melhor coisa a se fazer. Por isso que eu digo, às vezes, não é medo, é inteligência. Ele foi bem inteligente. Só que pra infelicidade dele, na hora que os dois saíram, eles estavam sujos com sangue daquele demônio, o demônio galã, que eu falo, e eles sentiram a mana do sangue dele e foram atrás dos dois. E aí já inicia a briga com aquele demônio maluco atacando a Ferne. Né? Você vê que enfia aquele sangue dele na Ferne e joga ela na parede. E ele ainda fala na maior sonceira, ah, eu queria te matar, mas eu errei. E logo depois ele emenda e fala assim, ah, mas que pena, vocês não sentiram a minha magia. Ou seja, ele fez exatamente aquilo que a Ferne fez com ele no episódio passado. Então foi uma vingancinha, foi um mero capricho. Ele poderia ter dado um golpe e matado ela. Isso é importante dizer. Só que ele quis humilhar, ele quis fazer exatamente o que ela fez com ele anteriormente. E aí ele prende ela na parede e já que pra ele ela era algo insignificante, ele meio que ignora ela, vai andando, falando, e é o tempo que ela tem de pegar o báculo dela e dissipar a magia dele, tipo, cancelar aquele sangue dele. E aí os dois começam a lutar. E cara, que luta! Sério, foi uma luta espetacular, porque a animação foi perfeita, cara. Tipo assim, no mangá, eles ficam praticamente parados no mesmo lugar, tacando magia um no outro. É legal no mangá. Mas o que fizeram no anime foi uma obra de arte, cara. A movimentação foi incrível, porque eles não ficaram parados, eles iam girando, ele voava, os poderes dela parecia que perseguia ele. Tipo, foi incrível. E teve uma cena, assim, que, cara, aquilo foi uma das coisas mais bem feitas que eu já vi nessa temporada. Que foi aquela hora que ele dá aquela magia de sangue dele, que forma tipo tipo uma árvore, os galhos de sangue, e as magias da Ferne batendo e faz tipo uns fogos no ar, por enquanto que o Stark tava lutando. Cara, que cena maravilhosa, maravilhosa. E nesse momento também, na luta, a Ferne começa a atacar ele, e ele fala, cara, eu tenho mais mana, mais controle, mais tudo de magia. Só que ela me ganha na velocidade. Então ela tava usando a velocidade pra pressionar, pra fazer muitos ataques sequenciais pra não dar tempo dele pensar. Porque se deixasse ele parar, pensar e trabalhar a magia dele, seria pior. Então ela tava pressionando ele, e ele até uma hora fala, tipo, maldita Frieren, o que você tá ensinando pra essa menina? Porque ela tá com uma magia mega rápida, e as magias dela são extremamente letais. E ele não podia, então, por exemplo, abrir a guarda pra tomar um ataque e dar um ataque nela. Porque senão os dois morreriam, provavelmente. E então isso deixou ele numa situação muito difícil. E por outro lado,
mostra a luta da Linie, que é aquela menininha, aquela demôniozinha, contra o Stark, que foi uma outra luta fantástica, né? Porque quando mostra, já tá o Stark machucado, mostrando que já teve uma boa luta ali, mas ele levanta e tenta lutar de novo com ela. E ele tava se perguntando o tempo inteiro, cara, isso é muito estranho, parece que eu tô lutando contra o meu mestre, ela tem as mesmas técnicas que ele. E ela fala que ela tem uma leitura de mana, a maior habilidade dela é a leitura de mana. E nesse mundo, a mana não serve só pra magia, gente. A mana é pra dar qualquer habilidade sobrenatural. Você pode ver que o Stark, ele não tem a força de humano comum. Ele tem uma força gigantesca. Por quê? É a mana. Então, por exemplo, quando o cara vai bater, ele direciona a mana dele pro músculo, pra bater. Então a mana tem várias funções. E ela copia pra onde que a pessoa distribui essa mana pra poder imitar os movimentos. E ela fazia exatamente isso, ela começou a imitar os movimentos do mestre dele, de início, e aí ele ficou meio perdido, porque pô, o mestre dele é superior tecnicamente a ele, e ela inclusive deu uma machadada nele com tanta força que cortou o ombro dele e ele caiu no chão. E aí ele ficou lembrando do mestre dele, que falou o seguinte pra ele, olha, basicamente ele falou o seguinte, a função de um guerreiro é ficar em pé. Você é meio que uma vanguarda. Então, se tem uma coisa que um guerreiro tem que saber fazer, é levantar. De novo, de novo, de novo. Né? Ele falou isso com outras palavras que o Stark não entendeu por quê, mas basicamente é essa a função dele no grupo. E então o Stark levanta. E aí, pra mim, veio uma das melhores cenas de ação da temporada. Foi tipo nível Shangri-La de animação. Foi top. Que foi aquela menininha lutando contra ele. Gente, eu adorei a luta daquela menina, porque ela começou imitando o mestre dele, e tem uma hora que você vai ver que ela muda e aparece um cara armadurado atrás. Aquele cara é o filho do líder do vilarejo. Então ela pega uma espada, que era a arma que ele usava, e ela começa a lutar com ele totalmente diferente, com um monte de acrobacia, muito mais ágil do que o do mestre anão dele. E ela muda completamente, no meio da luta ela muda de novo, começa a usar uma lança, depois uma adaga, depois volta pro machado. Cara, ela é muito legal, ela é incrível. E assim, o Sou no Frieren tem a capacidade de fazer uns personagens que aparecem em 2 ou 3 episódios e que são extremamente marcantes. Cara, eu adoraria ver essa menina lutando de novo. Alguém que copia os poderes assim de quem ela viu é fantástico, cara. O poder irado que ela tem. E ela também do demônio lá do sangue. Isso é muito bom. É muito bom. E aí, a luta vai se desenvolvendo e o Stark percebe 2 coisas. Uma que não é tão dito, não dá tanta ênfase no anime, mas no mangá até dá. Que é que a técnica não é exatamente perfeita que ela copia. E o segundo é que ela copia a técnica, mas não a força. Então ele percebe que se fosse o mestre dele, ele já teria perdido. Ele teria tomado 2 porradas, já era, porque o mestre dele é muito forte. Mas ele percebeu que não é assim com ela. Que ele consegue aguentar as porradas. E aí, o que ele faz? Olha, eu vou arriscar. Eu vou pra cima dela, vou abrir minha guarda, vou tomar o primeiro ataque. Eu sei que ela não é tão forte a ponto de me matar de uma vez só, porque se fosse o mestre dele, partia ele no meio. Mas ele falou, olha, ela não é tão forte, então eu posso até morrer, mas eu consigo ter tempo ainda de matar ela. E aí ele vai pra cima dela, mas aí mostra a fraqueza dessa menina, que é a falta de força mesmo. Que ela bateu nele, cortou, e ele até fala, olha, eu achei que você era mais forte. E dá um porradão, e mata ela. Aí você vê a diferença de força absurda. Então essa luta foi basicamente técnica versus força. Né? Só que a força de vontade do Stark fez ele ganhar. Então essa luta pra mim foi excepcional, até melhor do que a da Ferne. E a luta da Ferne foi decidida em um momento, em uma distração, que foi quando o adversário dela, o demônio do sangue, vê que a Linie morreu e olha pra ela. Naquilo que ele olha pra ela, ela consegue conjurar uma magia que é mais difícil, é mais poderosa, mas é mais difícil de conjurar. Que é aquela Soul Track. E você vai perceber que a magia saiu quebrando a defesa dele e atingiu o cara em cheio. E isso tem um porquê, mas eu vou falar na parte de spoiler. Pra caso alguém não queira saber exatamente, poder sair do vídeo nessa hora. Mas basicamente ela acerta o demônio, sim, acertou ele mortalmente, né? De um golpe mortal. E ele se lascou. E acabou exatamente aí, no momento onde os dois venceram. E agora vai ter o desfecho da Aura contra a Frieren. Mas a partir de agora eu vou falar um pouquinho do próximo episódio, dar alguns detalhes e explicar melhor como foi que principalmente a Ferne conseguiu vencer esse demônio, né? Tem mais detalhes aí no meio. O Stark tá claro, já expliquei tudo. Mas agora a vitória da Ferne teve alguns outros motivos que eu vou explicar, mas ele meio que fala algumas coisas do próximo episódio. Então, se você não quer saber nada do próximo episódio, é muito sensível a spoiler, é sua hora
de sair do vídeo, beleza? Mas se você não liga pra um comentário ou outro, eu nem vou falar do desfecho da luta da Frieren, nem nada disso. Só vou falar de alguns detalhes. Se você não se importa, vem comigo e bora lá. E se você for sair agora, deixa um like, hein? Se inscreve no canal, deixa um comentário do que você achou, que ajuda muito, beleza? Valeu e eu vejo você no próximo vídeo. Então, uma primeira coisa que vai ficar clara no próximo episódio é que o Lugner, aquele demônio do sangue, não vai entender como que ele perdeu, porque ele vai olhar pra a mana da Ferne e vai falar, cara, como que uma mana tão frágil dessa não acabou? E aí ele vai começar a perceber, ué, isso é impossível, e ele vai se tocar que ela também esconde a mana, assim como a Frieren faz. E esse fato dela esconder a mana é que fez ele perder. Porque na hora que ela usou o Soul Track, não vai explicar isso agora, vai ser lá na frente da obra que vão explicar. Que quando ela usou o Soul Track, ele poderia ter feito uma proteção. Só que por ele não saber a mana dela, subestimar a mana dela, ele fez uma proteção mais fraca. Porque assim, por exemplo, se você tem uma mana de 30, a sua proteção tem que ser 30, igual, ou superior. Se o cara tem a mana de 100, e você fizer uma barreira de 30, não adianta. E como ela esconde a mana, ela parece ter um ataque mais fraco do que tem. E é por isso que a Frieren, a mestra dela e também a Ferne conseguem matar uns demônios de surpresa. Porque eles enganam. E segundo a mestra da Frieren, você tem que enganar um demônio com a mana, assim como ele engana os humanos com as palavras. Então é essa estratégia e foi isso um dos motivos que fez a Ferne conseguir ganhar dele. Não foi só a velocidade, foi a velocidade, a surpresa, a distração dele, que ele se distraiu numa hora, e uma magia especializada para matar demônios. Então foi um combo de coisas que possibilitou a Ferne de ter vencido essa batalha. Também ainda no próximo episódio vai mostrar um pouco da Frieren mais nova, há mais de 1000 anos atrás, vai mostrar a mestra dela, vai dar um background muito bom, muito interessante sobre a Frieren, e vai ter o desfecho da luta dela contra a Aura. E só um detalhe que a Aura vai ficar usando uma estratégia muito interessante, ela vai ficar jogando aqueles mortos-vivos pra Frieren ter que dissipar, pra mana dela baixar. É uma precaução a mais que a Aura vai usar na hora de usar aquela balança dela. Se ela ficar torrando a mana da Frieren, a chance da Frieren diminui ainda mais. E aí vai ter um desfecho muito bacana. E assim, algumas dúvidas podem surgir quanto a esse episódio. E eu já vou responder duas dúvidas que eu sei que alguém vai acabar me perguntando aqui nos comentários. Que é o seguinte, a primeira é, se a Frieren tivesse que lutar contra aquela menina que copia os movimentos e aquele Lugner, que é o cara do sangue, o que aconteceria? Simples, seria mais ou menos igual a luta contra aquele menino na cela, que ela matou assim. Eles não teriam a menor chance, nem perto. E também, com certeza alguém vai querer saber, e se a Ferne e o Stark, ou talvez os dois juntos, fossem lutar contra a Aura, o que aconteceria? E a resposta é, os dois morreriam sem sombra de dúvida. A Aura ia dominar o primeiro, jogar um contra o outro, e ia matar os dois assim. Não tem a menor dúvida disso. Então, se alguém queria saber essa proporção de poder, tá aí a resposta, beleza? Mas então acho que era isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa um like, porque ajuda muito o canal, sério. Um like muda completamente nossa vida. E também se inscreva porque eu falo sobre Soul Frieren toda semana aqui no canal, às vezes mais de uma vez por semana. Então se inscreve para nos dar uma força e eu vejo vocês no próximo vídeo.